pode dormir em paz a partir de hoje, porque não tem buchicho que Deus não ouça, não tem comentário que Deus não ouça, não tem crítica que Deus não ouça, não tem fofoca que Deus não ouça. Deus está ouvindo tudo. Pode dormir em paz. Vamos ouvir a palavra, irmãos? Quero que você abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Números 12. Diz assim o texto: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Por que eles estavam criticando? Porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? Leia o que está no final do versículo para mim. E o Senhor ouviu isso. Vamos orar? É a tua voz, Senhor, é a tua palavra. A tua palavra nos embriaga, a tua palavra nos fortalece, a tua palavra nos mantém em pé, e nós precisamos dela para seguir em frente. Tira toda a distração, toda a ansiedade, tudo aquilo que quer roubar a nossa atenção. Nós queremos te ouvir e sair daqui alinhados em ti, meu Pai. Oh, como é bom ouvir tua voz, como é delicioso saber que o Senhor é real, o Senhor é vivo, o Senhor fala. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Israel, você sabe, está caminhando num deserto. E tudo o que eles mais queriam nesse momento era encontrar um oásis. Já viu em filme Oásis? Que coisa maravilhosa. Tudo seco. De repente você tem um lençol d'água, coqueiros. E eles encontram um oásis. A Bíblia diz que lá em Azerote há um oásis. E agora o povo de Deus tem água para tomar, lugar para descansar. Está tudo bem. Mas cuidado, porque as coisas quando ficam boas, logo podem ficar ruins. A gente não sabe muito bem lidar com fases boas, né? Eles encontraram um oásis, mas a Bíblia diz que exatamente quando eles encontram um oásis, Miriam e Arão começaram a falar de Moisés. Ao invés de desfrutar do oásis que encontraram, Miriam e Arão começaram a falar. Você sabe que falar mal de alguém é um problema social. Falar mal de pessoas não é ético, não é bonito, não é decente. Mas você sabe que acontece isso a todo momento, em todo tempo e em todos os lugares. Não é legal, não é bonito, não é decente. E agora, Miriam e Arão estão se reunindo para falar do seu irmão, Moisés. Quem nunca aqui sofreu de alguém que falou mal de você? Acho que se tiver alguém aqui, eu vou pedir um autógrafo para você. E quem de nós aqui não correu ou não caiu na tentação de também falar mal de alguém? Se reunir com alguém e falar mal. E agora 3 irmãos estão em conflito. O irmão mais velho, Arão, a irmã do meio, Miriam, e o caçulinha, Moisés. Os 2 irmãos mais velhos olhando para Moisés e descendo a lenha.
Não te surpreende que isso acontece dentro da família? Te surpreende isso ou não? É uma família, 3 irmãos, 3 líderes, e agora 2 se reuniram para falar mal do Moisés. Isso acontece muito, é primo falando mal de prima, é irmão falando mal de irmã, é tio falando mal de tia, é um inferno. E agora eles estão falando contra Moisés, e o motivo deles estarem falando mal de Moisés, é porque eles não se conformam que Moisés se casou com uma cuxita, ou com uma egípcia. A desculpa é que Moisés agora se casou. Então tem 2 irmãos se reunindo para falar mal de Moisés, porque ele casou com uma egípcia, uma etíope, com uma cuxita. Ele está dormindo com a cuxita. Moisés, já viu o cunhado falando mal de cunhado? Então, o problema de Arão e Miriam é com a cunhada. Eles não gostam da cunhada. Já viu discussão de cunhado? Nossa, meu irmão, quando era solteiro, não fazia nada em casa. Começou a namorar, faz até faxina, né? Briga de cunhado não é fácil. E aqui está tendo uma briga de cunhado. Arão e Miriam não gostam da cunhada, e por isso acham que Moisés não deve mais estar onde está. Agora, se você for analisar isso com detalhe, o problema que Arão e Miriam vendem para falar mal de Moisés era a cuxita, a mulher com que Moisés casou. Mas se você for analisar, a mulher que Moisés casou era só um pretexto, porque o que estava incomodando de verdade Arão e Miriam é o fato de Deus ter escolhido Moisés, é o fato de Moisés ter sido um homem ungido por Deus. Eu vou te dizer uma coisa: vão falar do seu cabelo, vão falar do seu tom de voz, vão falar da sua altura, vão falar do seu jeito, mas o que de fato vai incomodar as pessoas a seu respeito é o que você é. O que mais incomoda as pessoas, elas não assumem isso, elas nunca vão assumir. Arão e Miriam estão dizendo que elas estão com raiva de Moisés porque Moisés se casou com uma mulher, mas não é isso. Elas têm raiva de Moisés porque Deus escolheu Moisés, e você tem que estar preparado, entende isso? É por isso que você não pode mudar a sua vida. É por isso que você não pode mudar a sua vida pelo que as pessoas estão dizendo, porque não é o seu cabelo que incomoda, não é o seu carro que incomoda, não é o seu tom de voz que incomoda. O que incomoda é o que Deus colocou em você. Você está entendendo? É o que Deus soprou em você que incomoda. É por isso que incomoda tanto. Só que o texto diz, lá no versículo 2, põe de novo o versículo 2, que quando Arão e Miriam estavam falando de Moisés e perguntando, pode Deus só falar com ele? Pode só Deus falar com ele? Moisés talvez não sabia que os cochichos tinham começado. Moisés talvez não sabia que estavam falando mal dele. Mas alguém ouviu. Quem ouviu? Quem ouviu? Quem ouviu? O Senhor sempre ouve. Levante sua mão para cá. Deus manda eu te dizer, fique em paz, vai dormir tranquilo, porque eu estou ouvindo tudo o que está acontecendo. Levanta mais alto a sua mão. Pode dormir em paz a partir de hoje, porque não tem bochicho que Deus não ouça, não tem comentário que Deus não ouça, não tem crítica que Deus não ouça, não tem fofoca que Deus não ouça. Deus está ouvindo tudo. Pode dormir em paz. Pode dormir em paz. Deus está ouvindo. Deus ouviu o que Arão e Miriam estão fazendo. Deus ouviu. Deus percebeu. Só que o texto diz em Números capítulo 12, versículo 3, que Moisés é um homem muito manso. Está lá. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. O que Deus está falando? Moisés não vai fazer nada. Moisés não vai fazer nada. E sabe quando é que Deus faz? Quando Deus encontra alguém capaz de não fazer
nada. Sabe por que Deus não luta na sua vida? Porque você é briguento. Sabe por que Deus não faz nada por você? Sabe por que Deus não luta as suas batalhas? Porque você não leva desaforo para casa, porque você bateu, levou, porque você é ignorante, porque você não sabe calar. Mas quando Deus olha para um homem e fala assim: meu Deus, ele não sabe nem brigar. Sabe aquela pessoa que fala assim: eu ensaiei o dia inteiro para brigar, eu ensaiei o dia inteiro para brigar. Aí quando vai brigar começa a chorar. Já viu isso não? Já viu gente? Eu vou falar. Deus olha para Moisés e fala: Moisés, tu não sabe nem brigar, Moisés. Tu é manso, tu é muito paciente. Então fica aí no canto que eu vou descer e vou resolver essa parada para você. Eu quero que você entenda: se você quer que Deus faça, tenha paciência. Se você quer que Deus haja, seja paciente. Quando você tem uma postura de briguento, quando você tem uma postura de guerra, de não levar desaforo para casa, de tudo resolver no braço, de tudo resolver na pancadaria, você se vira. Agora quando você é manso, paciente, pode ficar tranquilo, Ele vai resolver por você. Escuta o que eu estou dizendo. Quando você é manso e paciente, Ele vai resolver para você. Estão te chamando de otário, de trouxa, mas quando você é manso e paciente, Ele ouviu, Ele vai resolver para você. Você que está em casa, se você for manso e paciente, Ele vai resolver por você. Pare de brigar. Continue sendo um chorão. Continue sendo um boca aberta. Continue sendo aquele que ensaia para falar umas verdades, e quando vai falar as verdades gagueja e não sai nada. Continua, porque é esse manso que Deus desce para defender. E aí no versículo 4 de Números 12, Deus marca uma reunião. Fala comigo: Deus marca a reunião. Mas Moisés é paciente, Moisés não vai fazer nada. Então Deus diz: imediatamente o Senhor disse a Moisés, Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram. Deus falou: vamos marcar uma reunião, vamos resolver isso aqui. Eu ouvi, e eu sei que Moisés não vai fazer nada. Eu ouvi, então eu quero uma reunião. Arão, Miriam, Moisés, na tenda do encontro. Os três lá, é uma intimação divina. E agora os três vão na direção da tenda. Moisés vai tranquilo. Talvez ele nem está sabendo do que está acontecendo nos bastidores, nem está sabendo do que está acontecendo, das tramas, das fofocas, das intrigas. Ele vai tranquilo. E a reunião começa. E quando a reunião começa, a Bíblia diz que Deus desce com uma nuvem, uma coluna, e se põe na entrada da tenda. Vamos ler, Números 12, 5. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, e pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, e os dois vieram à frente. E ele disse: presta atenção, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Olha o que Deus diz, presta atenção. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Sabe o que Deus está falando? Deus está falando assim, ó, um profeta comum. Miriam, vem cá, dá um passo para frente. Vou te explicar uma coisa. Eu ouvi o que vocês estão falando aí. Eu ouvi o que vocês estão falando de Moisés. Vem cá, vem cá, vem cá. Arão, dá um passo. Moisés, fica quieto aí. Vem cá. Quando eu quero usar um profeta, eu falo com ele com visões, com sonhos, certo? É assim que eu trato um profeta comum. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Arão e Miriam: Moisés é diferente. Você não captou essa mensagem? Põe de novo o texto para mim. Põe o versículo 6. Ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos e falo com ele. É assim que ele trata com o profeta. Põe o próximo.
Porém, não é assim com Moisés. Deus está falando, com Moisés é diferente. Com Moisés eu falo diferente. Repita comigo, Moisés é diferente. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas para salvação. Mas tem pessoas que no propósito é diferente. Tem pessoas que na forma de usar é diferente. Na parábola dos talentos, um recebe 2, outro recebe 1, outro recebe 2, outro recebe 5. E Moisés, Arão e Miriam é diferente. Deus está abrindo uma cortina e mostrando para Arão e Miriam que Moisés é diferente, que a gente não é todo mundo igual, não somos todos iguais. E que a gente tem que tomar muito cuidado, porque quem é diferente, Deus olha diferente, tem um cuidado diferente, porque tem um plano diferente. E eu quero te dizer nesta noite, em nome do Senhor Jesus, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu quero dizer que você também é diferente. Há um plano para você e é diferente. Deus vai marcar reuniões para mostrar que você é diferente. Com Moisés é diferente. Por que com Moisés é diferente? Porque ele é fiel em toda obra, ele é fiel em toda casa. Moisés é diferente. Quando Deus escolhe alguém para usar, Ele escolhe alguém para erguer. Não pense que Deus vai tolerar que alguém que Deus olha de forma diferente seja tratado de forma sorrateira. Deus ouviu o que Arão e Miriam falaram, e Deus está dizendo: Arão e Miriam, Moisés é diferente. Cuidado, tem gente que Deus olha e diz: é diferente. Olha para o seu irmão, é diferente, fala para ele. Por que Moisés é diferente? A Bíblia diz que ele é fiel em toda a minha casa. Sabe o que Deus está falando? Ele é fiel no dízimo, ele é fiel na oferta, ele é fiel nos seus compromissos, ele é fiel na casa de Deus, ele é fiel na oração, ele é fiel na adoração, ele é fiel na leitura bíblica, ele é fiel na assiduidade na igreja, ele não falta no culto, ele é fiel na escola bíblica, ele é fiel na pontualidade, ele é fiel no compromisso. Moisés não é fiel só nas áreas que lhe convém, Moisés não é fiel só naquilo que lhe agrada, Moisés não é fiel só naquilo que lhe convém, Moisés é fiel em toda a casa. É como se Deus falasse: não tem infidelidade nele. Moisés, quando é para adorar, ele adora, quando é para cantar, ele canta, quando é para pregar, ele prega, quando é para limpar banheiro, ele limpa. Moisés é um homem diferente. Então eu não vou admitir que um homem que é fiel em toda a casa esteja a tua boca pequena, ó Miriam e Arão. Eu não sei se você está entendendo. Olha o versículo 8 do capítulo 12. Olha o versículo 8. Com ele, por que Moisés é diferente? Porque com ele falo face a face, claramente, não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. O que Deus está dizendo? Olha, eu ouvi o que vocês estão falando, mas Moisés é diferente. Eu falo com ele face a face. Falar face a face significa intimidade. Ele não fala o que vocês querem ouvir. Moisés é diferente. Ele fala comigo e eu falo com ele, e nós somos um só. Ele não é Arão e Miriam, profeta de encomendar sermão, não, de ficar falando o que você quer ouvir, não. Ele não precisa de objeto, ele não precisa se apegar a bezerro de ouro. Olha o que diz o versículo 8: ele vê a forma do Senhor. Tem gente que, para nós lembrarmos de quem é, a gente pergunta: me dá uma foto, porque eu saber se eu lembro quem é. Não, Moisés é aquele que fecha os olhos, e ele sabe qual é a forma do Senhor, ele sabe quem é o Senhor. Não, Moisés não é profeta de Facebook, não, Moisés não é esses tarôs gospel que as pessoas correm atrás aí, não, Moisés é diferente. Moisés é diferente. No meio de tanta baboseira, eu creio que há uma geração de Moisés se levantando, homens que conhecem a Deus face a face, homens que o buscam face a face. E eu sei que tem profeta aqui nessa igreja. Você é um profeta de Deus, você é um profeta.
Irmãos, Deus manda eu dizer: não tenha medo, eu vou descer para resolver. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas Deus manda eu dizer: não tenha medo, eu vou descer para resolver. Deus está falando, Ele me conhece. Tem pessoas que esqueceram quem Deus é, mas Deus sabe quem o conhece. Deus sabe quem é fiel a toda obra. Deus está vendo você, meu irmão. Deus está vendo você, minha irmã, que adora a todo custo, que clama a todo custo, que está fiel a todo custo. Só você sabe como você está passando esses dias de jejum. Só você sabe o quanto Miriam e Arão estão te perseguindo, criando cenários. É fofoca, é intriga, é ameaça, é complô. Falam que é por causa do seu cabelo, falam que é por causa do seu carro, falam que é por causa da sua casa, mas não é. Há uma inveja, porque Deus plantou algo lindo em você. Deus plantou um sonho em você. Deus plantou um propósito em você. E talvez você está dizendo: pastor, mas eu não tenho a mínima noção do... The world's so wide, so many roads to choose, but somehow they all lead me back to you. I've been walking through these crowded streets, faces passing like a blur. Everywhere feels unfamiliar now, 'cause none of them are her. I tried getting lost in different places, hoping I'd forget your name, but every road I take at night still circles back the same. The world's so big, but I'm still lost in you. O que está acontecendo? E Deus me trouxe aqui para dizer: fique tranquilo, porque eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo, porque eu sei quem é diferente. Eu sei quem é fiel em toda obra. Eu sei que tem gente que precisa se enxugar numa toalha para se sentir limpo. Eu sei que tem gente que precisa pegar um sabonete ungido para tomar banho, para se sentir curado. Eu sei que tem gente que precisa colocar uma água em cima da televisão para se sentir abençoado. Mas eu sei que ainda tem uma geração de Moisés, homens que conhecem a Deus face a face, que não precisa de objeto, que não precisa de mantra, que não precisa de búzios, mas que o conhece porque é fiel em toda da obra. Meu irmão, chega de amuleto, chega de fotografia. É só fechar o olho e lembrar qual é a forma do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, Deus manda eu te dizer: calma, porque eu ouvi. Aí Deus faz uma pergunta. Ele chama Arão e Miriam e fala: vem cá, vocês estão falando de Moisés? Moisés é diferente. E lá no versículo 8, ele faz uma pergunta. Como que termina a pergunta? Por quê? Por que vocês não temeram criticar meu servo Moisés? Por quê? Eu não sei o que Miriam e Arão responderam, mas eles sabiam que Deus estava muito bravo. Deus estava bravo. Deus estava bravo. Deus não gostou. E aí no versículo 9 de Números 12, a Bíblia diz: então a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele os deixou. E quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. A sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam e viu que ela estava com lepra. A minha pergunta, eu estava lendo esse texto hoje, e eu me perguntei: se Arão e Miriam pecaram, por que só Miriam ficou leprosa? Por que Deus não deixou os dois leprosos? Sabe por quê? Que o Espírito me respondeu? Porque Deus sempre sabe quem é capaz de ser pior. Deus sempre sabe quem é o pior.
Deus sabe quem cutuca, Deus sabe quem lidera, Deus sabe quem encabeça, Deus sabe quem é maquiavélico, Deus sabe quem está na liderança, Deus sabe. Cuidado para não ficar leproso. A Bíblia diz que a lepra foi tão violenta que a carne de Miriam começou quase a soltar do corpo. A carne começou quase a soltar. Então, Arão dá um grito. Arão vê sua irmã leprosa e dá um grito. Está lá no versículo 11. Arão grita para Moisés: por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. O que você faria diante de seus irmãos que estão tramando sua ruína, que querem te destruir, falando mal de você, inventando que estão com ciúmes da esposa, quando na verdade invejam a unção? Sabe o que homens de Deus sempre têm que estar preparados? Levante sua mão para cá. Se você é um homem de Deus, se você crê que Deus tem plano na sua vida, receba esta palavra que eu vou liberar aqui agora. Você tem que ter sempre a capacidade de estar pronto a perdoar. Levanta a sua mão, fala comigo em nome de Jesus. Que não me falte a capacidade de perdoar. A Bíblia diz que Arão olha para Moisés. Pelo amor de Deus, mano, olha como está Miriam, olha como ela está, se prepare para perdoar, se prepare para perdoar, e depois que Arão pede para Moisés, Moisés pede, perdoar quem? Perdoar minha irmã? E o que Moisés faz? Moisés ora. Ele ora. Porque quem ora se livra do ressentimento. Ressentimento e oração não caminham juntas. Quando você ora, o ressentimento vai embora. Quando você ora por aquele que te perseguiu, o ressentimento vai embora. Quando você ora por aquele que te feriu, o ressentimento vai embora. O que Moisés faz? Moisés não vai marcar reunião, Moisés não vai jogar na cara da irmã. O que é, Arão? O que é, mano? Ora pela nossa mana, ora pela Miriam, ora por ela, mas Moisés é manso. Olha como é bom ser manso. Moisés é manso. E aí no versículo 13 a Bíblia diz que então Moisés clamou ao Senhor e disse: ó Deus, por misericórdia, conceda-lhe a cura. Conceda-lhe a cura. Que em nome de Jesus, meu querido, eu não sei o que você está carregando na sua alma, mas Deus ouviu. Pode voltar a descansar. E já prepara a carta do perdão, porque você vai orar por aqueles que te perseguiram. Você não precisa lutar contra isso, porque sempre o que gerou pessoas contra você foi o que você carrega. É por isso que há tanta batalha, é por isso que há tanta luta, é por isso que há tanto ódio, é porque há algo que você carrega. Levanta sua mão para cá de novo. Não esqueça, você é diferente, e você é diferente, e Deus está levantando homens e mulheres nesta noite que estão sendo seduzidos pelo ressentimento. Há uma pressão enorme para você guardar rancor, guardar raiva, guardar ódio, não perdoar. E Deus está falando: você vai ter a capacidade de orar por Miriam, porque você não vai viver de ressentimento, você vai viver livre no meu poder. Que Deus te dê estrutura para levantar a mão e dizer: Senhor, eu estou orando por quem me feriu. Senhor, eu estou orando por quem me machucou. Senhor, eu estou orando por quem me perseguiu. Senhor, eu estou orando por quem quer meu mal. Senhor, eu estou ajudando gente que nunca me ajudou. Senhor, eu estou fazendo esse clamor, Pai, abençoa aquele indivíduo ali. Ele nunca fez nada por mim, Senhor, de bom. Sempre me difamou, sempre foi contra mim, mas abençoa ele. Sabe por quê? Quando você abençoa alguém em oração, Deus lava o seu interior e o ressentimento vai embora. Comece a orar por aqueles que te perseguem. Comece a orar por aqueles que falam mal de você. Comece a orar por aqueles que tramam contra você. Comece a
apresentar no altar de Deus, porque tudo que Deus mais espera de você é que você esteja livre, que você esteja livre. E se tem alguma coisa que escapou aos seus olhos, escute o que Deus está falando aqui: eu ouvi, diz o Senhor. Sabe qual foi a resposta de Deus para Moisés? Versículo 14. O Senhor respondeu para Moisés o seguinte: se o pai dela tivesse lhe cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. O ápice da vergonha para um judeu é o pai cuspir na cara do filho. Não há vergonha pior para um judeu do que o pai cuspir na cara do filho. Sabe o que Deus está falando? Pelo que Miriam e Arão fizeram, eu cuspi na cara dela. E quando um pai cospe na cara do filho, não são 7 dias isolado? Eu vou atender a sua oração, Moisés, mas ela vai ficar 7 dias fora do arraial. Eu quero ela 7 dias longe daqui. Eu quero ela 7 dias fora da cidade. Eu quero ela 7 dias além dos muros, além dos portões. Porque quem fala demais vive fora do arraial. Quem fala da vida dos outros vive fora do arraial. Quem não sabe calar a boca vive fora do arraial. Tem gente que a língua não cabe na boca, fala de todo mundo, e esse orgulho besta de dizer: eu falo mesmo, eu não estou nem aí, eu falo mesmo. Esse orgulho tem tirado pessoas do arraial, feito você viver à margem. Vem para a igreja, mas está fora do arraial. Canta, mas está fora do arraial. Prega, mas está fora do arraial. É voluntário, mas está fora do arraial. Fora do arraial não acontece nada lá. A presença de Deus está dentro. 7 dias é muito tempo. 7 dias é muita coisa. É muito tempo para estar do lado de fora. É muito tempo para estar longe do meu povo. É muito tempo para estar longe da minha casa. Mas é isso que Deus diz. Mas Deus manda eu dizer também: tem uns aqui que são Moisés, mas tem uns aqui que são Miriam. E Deus manda dizer: eu vou te trazer de volta também. Porque eu amo a Moisés, mas eu também amo Miriam. Eu os amo. Eu os amo. Eu os amo, e tem dias que Deus nos põe para fora do arraial, para nos ensinar que a gente tem que respeitar a sua obra, que a gente tem que respeitar o seu chamado. Tem dias que Deus nos põe para fora do arraial, para a gente lembrar que Ele ouve todas as coisas. E fora do arraial, o nosso senso crítico não serve para nada. O nosso coração duro não serve para nada. A língua afiada não serve para nada. Mas são 7 dias. Diga comigo: 7 dias. São 7 dias, Miriam. São 7 dias. A Bíblia diz que ninguém saiu do lugar. A nuvem sumiu. E quando a nuvem some, o povo sabia que não tinha para onde ir. São 7 dias. Ninguém se move. E todo mundo esperando Miriam voltar. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. São 7 dias fora do arraial, leprosa. 7 dias. 7 dias. Versículo 12, versículo 15 do capítulo 12 de Números. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida. Escute, Miriam errou, mas Miriam tem valor. Miriam pecou, mas Miriam tem valor. E todos nós temos uma Miriam dentro de nós. Todos nós temos uma parte de nossa que é Moisés. Uma parte que tem um valor,
E parte de nós é perseguido, parte de nós sofre, parte de nós tem planos arquitetados contra nós, tem gente trabalhando 24 horas para nossa ruína, e a gente tem que entender que a gente carrega sim verdades importantes, e que dão desculpa, que é isso, é aquilo, mas de fato invejam e odeiam o que você carrega, aquilo que Deus tem para você. Mas parte de nós também é Miriam, parte de nós quer falar dos outros, parte de nós quer criticar, parte de nós quer julgar, parte de nós quer comentar, e tem vezes que Deus pega a nossa parte Miriam, e diz assim: eu vou te colocar lepra, eu vou te afastar. Mas sabe o que é lindo? A Bíblia diz que o povo não partiu enquanto Miriam não voltou, porque apesar de Miriam ter pecado, ela era a chefe dos tamborins. Lembra dos tamborins? Lembra aquela que um dia dançou na presença de Deus no meio do Mar Vermelho? E eu quero que você entenda, por mais que Deus tenha cuspido na nossa cara pelos erros que cometemos, Deus nunca vai nos deixar para trás. Ele sempre vai dizer 7 dias, mas ninguém se move, porque eu ainda tenho uma esperança. Miriam vai voltar, Miriam vai voltar, Miriam vai voltar. Levanta suas mãos e diga: Miriam vai voltar, Miriam vai voltar. E o que eu acho lindo que só depois que o que Miriam fez e voltou, é que o povo foi embora. Tem ministérios travados, tem dons travados, tem coisas difíceis, e tem uma Miriam que vai voltar. Não é uma Miriam: pelo amor de Deus, me aceitem de volta. Enquanto ela não foi trazida de volta, o povo não foi embora. Depois que Miriam voltou, escute, aqui eu encerro. A expressão falaram mal nunca mais aconteceu em Gênesis, em Números, no Pentateuco. Depois que Miriam voltou, a expressão falaram mal não aconteceu mais. E lá no versículo 16, põe para mim, Números 12, 16. Depois disso, o que é depois disso? A volta de Miriam. Partiram para Azerote e acamparam no deserto de Parã. Quando Miriam voltou, a nuvem voltou. E quando a nuvem voltou, o povo se moveu. Eu quero dizer para nós orarmos, que tudo que foi preparado para você em 2021, e que por alguma coisa nós fomos para fora do arraial, Deus vai se mover em 2022. Se você é um Moisés, se você tem tido paciência, Deus manda te dizer: continue assim, filho, continue quieto, continue calmo, continue manso, porque quando você não briga, eu brigo por você. E se você é uma Miriam, aquele que ao invés de olhar para o espelho e arrumar sua própria vida, tem se preocupado mais com a vida dos outros, em invejar alguém ou desejar o mal de alguém, cuidado com a lepra, cuidado com a destruição, porque quem fala demais sempre vai parar fora do arraial. Quem não sabe respeitar aquilo que Deus coloca, quem não sabe ter uma vida de temor ao Senhor, sempre vai viver fora do arraial. Porque o Senhor, que está escrito aqui? O Senhor ouviu. Pode voltar a descansar, porque o Senhor ouviu. Pode voltar a dormir hoje, porque o Senhor ouviu. Pode voltar a relaxar, porque o Senhor ouviu. Pode ficar em paz, Deus ouviu tudo. Deus ouviu Arão, Deus ouviu Miriam, e Deus ouviu Moisés. A minha oração por nós hoje é: Senhor, que o meu brilho não se apague, e que a Miriam que mora em mim seja curada, que eu seja marcado por uma pessoa que fala bem dos outros,
Uma pessoa que encoraja, e quando não tenho nada de bom para falar, que eu tenha a capacidade de ficar quieto. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Salmo 1, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta. Quantos leprosos temos hoje? Porque se levantaram contra homens e mulheres que Deus levantou. E você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Quero que você feche os seus olhos. Fala comigo, Senhor Jesus. Fala mais alto, Senhor Jesus. Eu descanso hoje, porque o Senhor ouviu. O Senhor ouviu o que aconteceu. E eu te peço, Pai, mantenha o meu espírito manso, mantenha o meu espírito tranquilo. E quando eu precisar de força, me ajuda, Senhor. Eu quero estar pronto a perdoar. A partir de agora, eu perdoo Miriam, eu perdoo Arão. Feche os seus olhos. Comece a orar pelos teus inimigos. Quem é a sua Miriam? Quem é o seu Arão? Quem é? Você não vai olhar para um leproso e dizer: que morra, bem feito, morra, desgraça, mereceu. Você vai olhar para Miriam e para Arão e dizer: Senhor, cura eles, Senhor, cura eles, meu Pai. Não deixa Miriam morrer de lepra, não deixa Arão ficar desse jeito. Deus está levantando uma geração de Moisés aqui, que não tem corredor, que não tem sal, que não tem rosa, que não tem amuleto, porque conhece a Deus face a face. E nós sabemos a forma de Deus. Eu não preciso de uma lembrancinha para levar para casa, para lembrar de Deus. Eu sei quem Deus é, porque eu sei que eu sou fiel em toda obra. Eu oro quando tenho que orar, eu canto quando tenho que cantar, eu adoro quando tenho que adorar, eu persevero quando tenho que perseverar, eu fico firme quando tenho que ficar firme. E eu quero dizer uma coisa: é por isso que nós descansamos, porque o Senhor ouve. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por você ter ficado até esse momento. Eu tenho certeza que se você levar a sério tudo que você acabou de ouvir aqui, algo vai brotar no seu interior. Se você não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se, siga nas minhas redes sociais. A palavra de Deus é o que nos une e nela seremos fortificados. Até o próximo sermão. Tchau, Deus te abençoe.